E vamos aqui para a nossa quinta aula do plano B. Lembrando que o plano B é aquela side business, né? É o business lateral ou ter um novo negócio paralelo ao seu hoje. Um negócio que vai te abrir a mente, abrir oportunidades, abrir as portas. Isso é baseado no modelo americano, onde mais de 30%, apesar dos gigantescos salários, eles continuam trabalhando em negócios paralelos, eles constroem empresas paralelas. E muitas vezes essas empresas acabam se tornando o primeiro negócio deles. E isso vai depender muito dessa aula de hoje. Quando a gente fala na matriz ICP, e a gente já ouviu que informação é a base de tudo, é o I, onde eles pesquisam, existe um aprofundamento onde você tem que pesquisar e tem milhares de ferramentas para que vocês façam pesquisas na internet, tem ferramentas para que vocês façam pesquisas ao vivo, tem ferramentas para que vocês mesmos enviem pesquisas para obter mais informações do mercado. Você entendendo o seu P, que é o seu poder, a sua atual situação, o que você já construiu, é a base de lançamento do seu foguete, mas o C é a parte mais importante, porque é aí que separa os meninos dos homens ou as meninas das grandes mulheres, porque nessa parte onde você estica o conhecimento, você transforma a informação em conhecimento e esse conhecimento vai gerando criatividade, criação, estratégias, estrategistas do reino. Todo esse canal é sobre isso, sobre o elevar do seu potencial estratégico, sobre como você vai subir na escada que eu desenvolvi, que é a Brain Stair, que é a escada do cérebro, onde você vai subindo degrau por degrau até que as suas estratégias atinjam níveis globais, inimagináveis, superiores, né? Então, a criatividade é o grande motor dessa história. Criatividade é um dos maiores dons do ser humano. Deus, quando criou o homem, ele fez a terra totalmente moldável, totalmente manipulável. Ele não fez algo físico, ele não colocou o homem num bloco de aço, sobre um bloco de aço, e falou assim: viva nisso, você nunca vai transformar o chão que você pisa, nada vai fluir do seu lado. Pelo contrário, parece que ele deu um Lego aqui pra gente montando, misturando, fazendo acontecer. E é essa a criatividade humana, de transformar letras, misturar letras com sons, sons com produtos, comida com imagens, imagens com, com texturas. E é isso, o mundo vai se transformando. E o ser humano bebe do novo. Então, tudo que vocês trouxerem, vocês têm que entender que a base é o ser humano. Você, quando vai se inserir no mercado, o ideal é você se inserir com alguma novidade, algum diferencial. Seja um diferencial de atendimento, seja um diferencial de qualidade de produto, seja um diferencial de embalagem, seja um diferencial de comunicação. Você tem milhares de formas de se diferenciar. E quanto mais esse diferencial for impactante, mais clientes você vai ganhar. Porque o ser humano bebe do novo. Veja, olhe para a rua. Né? Um carro do ano passado, aquele design que chamava a sua atenção, que era, nossa, que maravilha. Depois que você viu ele o ano inteiro, já não chama mais atenção. O novo, aquele que chegar no dia seguinte, vai te chamar mais atenção. Porque o ser humano é assim. Ele gosta de ver coisas novas. A mesma coisa é ficar viajando para o mesmo lugar sempre, 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 sempre o mesmo lugar, comendo sempre a mesma coisa, vendo sempre o mesmo filme. O ser humano ele fica enfadonho, né? Ele acaba entrando em depressão até de não sair daquilo, aquela estagnação daquele mundo que não anda, né? Ele precisa ver o mundo andar. E isso até acontece dentro das empresas, é entender que o ser humano que fica ali muito tempo estagnado na mesma posição, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ele tende a ter mais depressão do que aquele ser humano que vive ciclos de criatividade, o que eu chamo de cultura de inovação. Eu, quando implanto nas empresas a cultura de inovação, eu trago toda essa visão das big techs, todo esse mundo corporativo, pungente, brilhante, onde as mentes são tratadas de uma maneira diferenciada. Ali, as mentes são cuidadas para que elas cresçam cada vez mais. Eles vão dando informação, poder, mas eles querem a transformação. Eles querem a criatividade dessas pessoas. E é nessa criatividade que a gente vai entrar agora nessa aula. Imagina o seguinte: você tem hoje o poder
de uma rede social. Você tem hoje como se comunicar, como se postar numa rede social. Então você vai lá e abre um canal. Você vai abrir um canal chamado João. E esse canal chamado João vai falar de coisas do dia a dia. O canal chamado João falando coisas do dia a dia é um canal, você se mostrou coragem, você se postou, mas pensa comigo, não seria legal a gente elevar um pouco a estratégia, ao invés de chamar João, chamar João que enxergou as oportunidades do mundo corporativo de uma maneira diferente, João que está vendo, João que sabe, João o legado, João, ou seja, você agrega algum valor a esse João que você já atrai um público mais interessado naquilo. Isso é criatividade. Quando você diferencia, você agrega um valor ao João, né? E você traz no background do João estratégias criativas. Ao invés de colocar um filmezinho falando sobre o dia a dia, você vai alguma coisa mais interessante, como os grandes canais foram construídos. Se você olhar de novo, olhe o que a internet bebe, olhe o que as pessoas estão buscando e procure se diferenciar a partir daquilo. Então você está construindo um canal que vai trazer novidades. Você é uma pessoa que tem um primo que mora na Tailândia e ninguém tem um primo que mora na Tailândia, e você vai ser o único cara que vai falar da cultura da Tailândia no Brasil, porque a Tailândia é um lugar que é aspiracional, as pessoas querem morar. Ou você vai falar de Marrakech, ou você vai falar. Enfim, você tem que ter um diferencial. Isso é criatividade. Você está trabalhando buscando o seu diferencial, o que conecta, de novo, qual que é o seu poder. Caramba, no meu poder eu percebi que eu posso falar de bonequinhos feitos com lixo. Poxa, eu sou a única pessoa que faço bonecos de lixo. E eu uno isso, como que eu agrego essa ideia que eu tenho de sempre reciclar com o mundo aí fora? Como é que eu posso fazer as pessoas olharem o mundo como algo não descartável? Então você começa a criar modelos de mundos não descartáveis. Você começa a criar pensamentos que atraiam pessoas que falam, gente, o mundo não é descartável, as pessoas não são descartáveis. Você começa a ampliar dentro do seu espectro, falando de posicionamento, qual que é o pensamento, por que as pessoas que têm um pensamento de não descartar as coisas do mundo se relacionam melhor com as pessoas, têm amizades mais duradouras. Enfim, você começa a criar um manual do não descartável para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de pensamento tem uma escada evolutiva criativa. E como que você vai entendendo quais são os degraus? Né? Depois do degrau da transformação, depois do terceiro degrau, que os primeiros são internos, eu já falei isso aqui da Brainstem, são ressignificações internas que você precisa tomar para que você se transforme num criativo, vem as técnicas. Então você vai agregando uma série de técnicas que vão ajudar você a produzir mais peças criativas. Não só criar a estratégia principal, a essência principal do seu novo, do seu desenvolvimento, mas como criar dia a dia mensagens, prototipagens, pensamentos, produtos, inovações dentro da própria máquina que você criou, dentro da própria essência que você criou. Seja algo físico, seja algo digital. Você pode e deve agregar criatividade em cada elemento que você faz. Ao invés de entregar só uma flor, eu vou criar uma embalagem diferenciada para essa flor. E eu já vi embalagens maravilhosas, cuja parece um vaso, é um saquinho que parece que é um vaso segurando uma flor. É muito legal. Ou uma embalagem que parecem chocolates e na verdade são flores dentro. Isso é muito legal. Então você vê que tem a inovação que atrai no visual, ou às vezes atrai até no gestual, no som. Eu fiz uma ação uma vez dentro da Copenhagen, que você tinha o totem, né, do tamanho real de um ator famoso, onde ele descrevia. Você apertava o botão e tinha a imagem dele descrevendo. Era o Rodrigo Lombardi, aquele ator famoso. E ele descrevia o sabor do chocolate escorrendo na sua boca, porque eram os seis sentidos. A gente falava que ele atuava nos seis sentidos, né? Que além de todos, ainda atuava no sentido de você estar
dos seus 5 sentidos, é melhor em todos os sentidos, né? Inclusive dos seus 5, né? E inclusive no sentido de você estar ali presente, é, com um ator famoso, ele descrevendo na sua orelha o sabor que era descer o chocolate dentro da sua garganta, o sabor que estava acontecendo ali dentro, enfim. Foi uma coisa interativa que você trouxe novidade para um setor estático. Não era só a pessoa entrar na loja e comer um chocolate. Ela entrava na loja e ouvia o sabor, ouvia o prazer e sentia a presença do ator com aquele vozeirão dele falando no seu ouvido. Isso é criatividade, isso é inovação. Então, você trazer inovação, ter essa cultura de inovação, faz bem. Se você tem uma pequena empresa, você ter espaços ali dentro, onde as pessoas se reúnem, espaços bem desenhados, onde elas se reúnem, onde elas podem beber de boas informações, onde elas enxergam o poder que elas têm ali para transformar algo, você dá respiro mental para as pessoas. Isso faz bem. Tem autotelismo, tem o estado de flow, são estados mentais que fazem com que a pessoa ela sai, às vezes, de estados de estagnação, depressão, tristeza, angústia, ansiedade e viva o novo. E quando você vive na esperança do novo, do futuro, você coloca aquele ser humano olhando para coisas no futuro, ele se engaja, ele gosta, ele se empenha, ele muda um pouco alguns circuitos dentro dele e acaba produzindo mais, trazendo mais alegria, se empenhando mais, tendo menos faltas, tem uma série de benefícios que a cultura de inovação traz. Mas voltando para a criação em si, que é o momento que você se predispõe a transformar algo que você está vendo, você está olhando um setor, você está estudando o setor de franquias, você está estudando o setor de novos negócios digitais, você está estudando o setor de importação e importação, você tem facilidade, você olhou lá naquela sua matriz do poder, que é a aula anterior, você viu que você tem facilidade com línguas, com relacionamentos internacionais, então você quer lidar com importação e exportação. Você vai colocar apenas uma loja dentro do Mercado Livre? Inova, tem lojas, centenas de cases inovadores ali dentro, centenas de cases conectados ali dentro. Um exemplo são as lojas dentro do TikTok, que estão crescendo vertiginosamente. Então, se você tem essa facilidade, enxerga produtos diferenciais, enxerga como se comunicar. Muitas vezes a comunicação desses produtos diferenciados que você está trazendo vai explodir, vai fazer isso acontecer. Anos atrás, um campineiro, amigo meu, Marcelo Castro, trouxe uma ideia muito boa chamada i2Go. Caso vocês já tenham visto, são aquelas caixinhas que ficam em pontos de venda, que ficam em todos os mercadinhos. Começou muito com aquelas redes de postos, né? Ele tinha só uma caixinha, a ideia dele era colocar uma caixinha vendendo produtos para celulares ali dentro, produtos eletrônicos para celulares ali dentro, chamada i2Go, né? E ele importava da China, e essa caixinha se transformou num altamente lucrativo, um espacinho desse tamanho, pequenininho, nos pontos de venda, e começou a faturar horrores. Essa empresa foi recentemente comprada, multimilionária, comprada pela Vivo, né? Então você vê que é uma movimentação de uma ideia inovadora. Ele não colocou só um produto no mercado, eu vou distribuir cabos, não vou distribuir cabinhos de celular. Ele distribuía dentro de uma caixinha onde ele não pagava o ponto de venda, ele retornava ao ponto de venda uma porcentagem do que era vendido. Então ele não tinha o custo do ponto de venda. Ele tinha, ou seja, ele conseguiu distribuir isso largamente, em larga escala no Brasil inteiro, com uma ideia. Ver como uma ideia para um produto físico que já tem um monte de lojinha vendendo, mas só que a pessoa tem uma lojinha só. Ele falou, não preciso ser o dono da lojinha. E as pessoas precisam desse cabo, às vezes, de última hora. Precisam de um gadget de última hora. E ele percebeu isso. Informação, criatividade e o poder. E o poder era essa rede de distribuição que ele foi montando. Foi montando, crescendo, 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 até que ele tomou uma visão, uma visibilidade nacional. E uma marca gigante como a Vivo foi lá e comprou. Então, é uma maneira nova. A criatividade, a escala da criatividade é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro ou não, rapidamente ou não. Então, ao invés de ele parar, ele poderia ter criado uma loja. Eu vi esse produto na China por
Por 10 centavos eu vou vender por R$ 10 no Brasil. Bacana, legal, muita gente faz isso. Posso pôr no Mercado Livre, uma ideia básica. Posso pôr na Shopee, uma ideia básica. Posso pôr na Shopee com algum diferencial de marketing, pô, minha ideia já está melhorando. Posso pôr isso, juntando isso com alguma outra ação, vendendo isso casado com outro produto, é uma outra ideia. E você vai elevando a criatividade. Posso criar uma caixinha de acrílico, onde as pessoas vejam em qualquer ponto de venda, e eu não tenha o custo do ponto de venda, e distribuir isso no Brasil inteiro, porque as pessoas vão pegar, é um grab and go, né? Um famoso, como se fosse um sanduichinho que você pega ali de última hora, e isso ele construiu uma empresa multimilionária em pouquíssimo tempo. Isso é a ideia, é onde a criatividade, a cultura de inovação vai subindo até que você exploda. E como é que você avalia uma ideia? Justamente quando ela é replicável, quando ela é multiplicável, quando ela atinge mais pessoas, quando ela tem um custo menor, quando ela tem uma facilidade de propagação da mensagem. Por isso que os canais digitais são muito valorizados, né? Por isso que os meios de transformação digitais são muito valorizados. Por isso que é o sucesso das Big Techs. As Big Techs são big ideias, né? São grandiosas ideias, replicáveis, multiplicáveis, escaláveis, com custo baixo operacional, com muita tecnologia e inovação embarcada, mas uma tecnologia disponível, né? Tudo bem que dar ré em foguete, ainda dentro do grupo das empresas do Musk na Tesla, é algo maravilhoso, mas isso é algo muito caro, né? Isso é algo extremamente caro para você desenvolver e sair do zero. Mas as ideias replicáveis, né, como o próprio Google, como o próprio Meta, o Facebook, né? O Meta foi desenvolvido dentro de uma universidade, o Facebook foi desenvolvido por um programador. Não é algo que foi necessário um investimento de bilhões para sair do zero, sair do papel. Não, ele nasceu de uma programação, de uma ideia. Pense, o que pode levar você do zero ao bilhão, ao trilhão, como o Musk, é uma ideia. A entrar para a história, sair da estagnação e entrar para a história é uma ideia. Então, percam tempo na ideia. Muitas pessoas acreditam, eu tive uma ideia. Ótimo, tenha mais 300. Foi assim a minha escala evolutiva na criatividade dentro das agências de propaganda. Primeira vez que eu recebi um papel em branco, me pediram para eu fazer um anúncio, eu devolvi um anúncio. Aí o Nizam Anais virou para mim e falou, agora eu quero 300 ideias disso, não quero uma. E eu aprendi o número 300. Então eu aprendi a ter 300 ideias sobre o mesmo assunto. E com isso, ali dentro tinha estratégias, tinham coisas que eu voltava, recursos para que a própria ideia escolhida fosse valorizada. Tinha conceitos, tinham textos, tinham posicionamentos. Então, ao ter 300 ideias, você às vezes está fortalecendo uma. Mas é importante. Não estou pedindo aqui para você ter 300 ideias. Eu estou pedindo que nesse ponto que você se dedique a ter muitas e muitas e muitas ideias sobre o mesmo assunto, tá bom? Esse é o C da criatividade, o C do conhecimento gerando a criatividade, o C da transformação da cultura de inovação.